Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de Psicologia Aplicada à Informática, um total de 68 horas, né? Então, de acordo com a nossa ementa, na nossa terceira aula, nós vamos estudar a relação dos humanos com os computadores. O que a psicologia tem a ver com isso e como se ocorre, né? Como se dá esse entendimento. A bibliografia continua a mesma, a ser estudada. Então, o primeiro ponto a se perceber, né, é o que a psicologia tem a ver com a relação dos homens e os computadores. Tá? Então, no início dos anos 90, os psicólogos brasileiros foram desafiados a enfrentar um campo de problema muito novo, o da influência múltipla entre computadores e os seres humanos. Os psicólogos foram desafiados a estudarem a relação homem-máquina, bem como o comportamento intelectual, tá? Então, o que isso, se a partir desses anos de estudo, o que aconteceu? Como acontece o comportamento intelectual e como é que ele é dado, né? O comportamento intelectual, de acordo com o livro Psicologia Geral, que é a bibliografia estudada para a aula de hoje, a obtenção de informação, a discriminação dos elementos essenciais e o registro de informação recebida na memória é a base da construção da atividade consciente do homem. Estrutura do ato intelectual do homem e suas três formas básicas de comportamento. Então, de acordo com a bibliografia da psicologia geral, né, então o homem ele se obtém, né, de informações. Informações essas essenciais desde o processo de crescimento, na sua evolução. Tá? Então, um bebê, por exemplo, ao nascer, à medida que os meses vão se passando, ele vai obtendo informações, informações essas recebidas, informações dadas, passadas de seus pais inicialmente. Né? Então, quando o bebê começa a engatinhar, né, ou no processo de amamentação, por exemplo, ele aprende a mamar, depois ele vai crescendo, ele começa a engatinhar e anda de um espaço ao outro, sempre ouvindo, né, vozes, palavras de seus pais. Né? Quando um bebê começa a rir para o pai ou para a mãe, né, ele tem estímulos visuais, né, em que ele consegue identificar através da voz, através da imagem, os seus pais, e a partir daí ele expressa um sentimento, a risada, a alegria, né, o riso, tá? Então, esses comportamentos fazem com que desde o ser humano, desde sua evolução mais básica, desde o início, né, do seu nascimento, se comporte, aprenda informações que vão sendo guardadas em sua memória ao longo da vida, né, e fazem com que o homem tenha sua atividade de consciência, tá? Então, esse comportamento tem suas três formas básicas, que são: a primeira, o comportamento de caráter elementar, são as formas mais simples de comportamento. Então, a primeira forma simples de comportamento do ser humano é o motor sensorial. O homem responde com os necessários movimentos e reflexos às suas influências externas imediatas. Então, esse tipo de comportamento assume aspecto de comportamento instintivo. Este comportamento mantém-se no homem de forma complexa de atividade psíquica. Então, o que quer dizer o comportamento intelectual instintivo? Tá? É o instinto do ser humano. Então, o bebê, ao nascer, as primeiras reações, o primeiro contato que ele tem instintivo é colocar o dedo na boca, né? Para simular como se ele estivesse mamando, tá? Ou melhor, quando ele começa a se movimentar, o bebê, a primeira opção que ele dá, né? Ele não vai ficar de pé de imediato, né? Ele vai se arrastar, ele vai levantar o pescoço primeiro, ele vai movimentar o pescoço de um lado para o outro, ele movimenta as mãos, né? Até o ponto que ele consiga se equilibrar em quatro apoios, que é o fato de engatinhar, né? E a partir dos meses se passando, com muito treinamento e etc., ele começa a se apoiar em dois pés, tá? Para poder andar,
tá? Então, esse é o movimento instintivo, motor sensorial, perfeito? Ele é o primeiro comportamento intelectual do ser humano. Tanto é que a gente consegue obter esse comportamento desde as fases iniciais da nossa vida, perfeito? A segunda forma básica de comportamento do ser humano é o comportamento perceptivo, tá? Este surge com o desenvolvimento dos órgãos complexos dos sentidos e com o surgimento dos níveis superiores do aparelho cerebral, o córtex cerebral. Tá? Então, esse comportamento compreende operações de análise direta. Então, é nesse momento, nesse tipo de comportamento, que a gente tem a percepção. Percepção é o sentido, né? A forma com que nossos órgãos mais desenvolvidos começam a dar informações para nosso cérebro. Por exemplo, se eu colocar a mão em uma fogueira, eu tenho a percepção, o meu cérebro já analisa que posso me queimar e sofrer gravemente com aquela ação, né? Então, logo, eu não coloco a minha mão diretamente sobre uma fogueira, tá? Então, eu tenho esse comportamento perceptivo, porque meu cérebro analisou que aquela fogueira pode me queimar. Só que se eu colocar essa mesma situação para uma criança de 3 anos, essa criança não vai ter esse comportamento perceptivo, porque aí ele ainda não tem a noção necessária, os órgãos deles não estão totalmente formados para ele analisar se aquela fogueira pode ferir ele gravemente, tá? Então, aquela criança de 3 anos, ela não tem os sentidos, né? O aparelho cerebral dela ainda não está totalmente formado para dar uma noção de comportamento perceptivo, dizendo para ele, ó, não coloque a mão na fogueira, senão você vai se queimar, tá? Existem crianças que, por assistirem super-heróis, né? O Batman voando, o Super-Homem voando, tendem a botar uma toalha na costa e pular de locais altos, pensando que vai voar, tá? E ela não tem a percepção necessária que ela caindo de um local alto, ela pode se machucar, tá? Ela não tem esse conhecimento, comportamento perceptivo, tá? Esse comportamento compreende operações de análise direta, a formação de certas imagens motoras ou cópias do mundo exterior e a aquisição dos atos adaptativos que o tornam o animal apto à mudança. Então, à medida que o ser humano evolui, obtém informações, né, do mundo exterior, informações essas que levam a comportamentos alterados para si, né, o ser humano evolui ao seu comportamento, perfeito? A terceira e mais complexa forma de comportamento é o comportamento intelectual, tá? Onde o traço característico consiste em que as atividades orientadora intelectual, que antes englobava todo o comportamento, começa a destacar e converte em atividade independente. O comportamento intelectual tem um expresso caráter direto, pois até as suas formas mais elevadas continuam mantendo a mais estreita ligação com a percepção e ocorre nos limites do campo perceptivo. Tá? Então, o comportamento intelectual é aquele comportamento que o ser humano obtém através das características orientadoras intelectuais. Então, no momento que você está assistindo essa aula agora, online, remota, você está obtendo conhecimento. E esse conhecimento pode ficar guardado na sua memória. Memória essa que pode ser utilizada futuramente, a partir de um comportamento esse que você obteve nessa disciplina. Então, quando eu falo para vocês, aqui na videoaula, em Psicologia Aplicada à Informática, nós vamos ver que os computadores, eles aprendem também. Nós vamos ver um vídeo logo daqui a pouco, que os computadores aprendem através de reconhecimento de imagens. Tá? Assim como nós, seres humanos, aprendemos através de reconhecimento de imagens, de sons e etc. Inclusive, nós, seres humanos, conseguimos dar uma reação
né, obter uma reação com relação àquilo que nós estamos vendo. Por exemplo, eu não sei qual reação você está tendo com relação à minha aula online, tá? Espero que esteja gostando, tá? Então, mas você está obtendo conhecimento esse intelectual, perfeito? Esse conhecimento intelectual é utilizado por nós seres humanos, ele acaba nos tornando, nos convertendo em atividades independentes. Por exemplo, quando você aprende a dirigir, você obtém um comportamento intelectual. E esse comportamento intelectual que você obteve, né, você vai utilizar para si através de uma atividade independente. Que atividade é essa? O processo de guiar um carro, de dirigir. Perfeito? Então, esse é o comportamento que a gente obtém, tá? A assimilação de formas novas, historicamente surgidas de uma atividade material, por exemplo, o domínio da linguagem, permite a codificação da informação. Leva um homem a modalidade inteiramente nova de atividade de pesquisa e orientação. Então, o ser humano, ele a partir da linguagem, ele consegue assimilar novos conhecimentos intelectuais, perfeito? Se vocês, por exemplo, não entendessem português, por exemplo, a língua portuguesa, não faria sentido eu estar ministrando essa aula online para vocês em português. Afinal de contas, vocês não entenderiam nada, perfeito? Essa relação acontece positivamente porque eu possuo domínio da linguagem portuguesa e vocês também. Perfeitamente? Tranquilo? Então, isso faz com que nós consigamos, mesmo à distância, se comunicar e vocês consigam obter conhecimento, tá? É conhecimento intelectual. Então, isso nos diferencia, por exemplo, dos animais. Por mais que eu fale aqui uma linguagem, né, um texto e etc., o animal não tem capacidade de entender e codificar a linguagem que eu esteja falando. É claro que os animais entendem sinais, tá? Mas eles não entendem uma frase, por exemplo. Eles não conseguem codificar uma linguagem, por exemplo, como o homem consegue. O homem está em condições de formular em palavras a sua tarefa, tá? Então, esse ponto tirado do livro, ela mostra que nós, seres humanos, temos condições de falar e realizar uma tarefa que eu queira. Por exemplo, estou com muita sede, então outra pessoa vai te dizer, vá na geladeira e tome um copo com água. Perfeito? Então, essas palavras fazem com que a gente tenha um resultado. A atividade intelectual direta. Durante muito tempo, dominou na psicologia a concepção segundo a qual a atividade intelectual prática tem uma estrutura psicológica relativamente simples e se baseava em testes motores imediatos. Por um lado, a noção visual direta, por outro, essa concepção simplificava o pensamento prático direto, opondo-se ao pensamento verbal. O pensamento direto prático se aproxima do pensamento lógico, verbal e abstrato, com a diferença que a solução das tarefas está voltada com as correlações diretas dos objetos perceptíveis, tá? Então, o que nesse pensamento, né, o que é que o homem tem, foi o que eu acabei de citar, né, no slide anterior, agora há pouco. O homem, ele consegue dizer, né, o que quer através da sua atividade intelectual, tá? Então, se eu tô com sede, eu vou lá e bebo água, perfeito? Então, eu consigo resolver uma problemática, tá? Eu consigo estabelecer com que outra pessoa também, ao me comunicar, resolva essa problemática, tanto minha quanto dela. Se nós dois estamos com sede, nós conversamos e nós dois vamos buscar água, perfeito? O comportamento intelectual é o produto de uma longa evolução e apresenta uma estrutura psicológica muito complexa. É natural que qualquer retardamento intelectual, por um lado, e a mudança patológica da atividade cerebral
provoquem fatalmente a desintegração da atividade intelectual de estrutura complexa. Então, o que quer dizer aqui o comportamento intelectual? O comportamento intelectual do ser humano, ele se dá em evolução. À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai obtendo novos comportamentos intelectuais. A gente vai aprendendo novas coisas. O nosso cérebro é capaz de manter em memória uma capacidade enorme de aprendizado. Perfeito? Tanto é que vocês estão aprendendo, né, estão conhecendo coisas novas de uma disciplina de psicologia que é aplicado à área nossa, né, a nossa área de informática, tá? Então, isso são conhecimentos novos que vocês estão obtendo de forma virtual, inclusive, tá? Só que o ser humano, ele é capaz de obter uma certa quantidade de informação e dados. Se existir qualquer atividade ou qualquer mudança na atividade cerebral do ser humano, né, o ser humano provavelmente vai ter uma perda da sua atividade intelectual. Então, crianças, por exemplo, que desde a sua infância foram submetidas a processos de má alimentação, má estrutura familiar e etc., uso de quando os pais utilizavam entorpecentes, crack, drogas, cocaína e etc., crianças essas, por meio de estudos psicológicos científicos, essas crianças têm dificuldade em aprendizar, déficit de aprendizado. Por quê? Porque ela tem uma alimentação de baixos nutrientes, porque os pais têm má formação familiar, a interação com que essa criança sofreu com drogas desde o início, né, através de suas mães, seu pai, etc., reduz a capacidade de aprendizado dessa criança, perfeito? Então, atividade cerebral, atividade de aprendizagem de uma criança ou de um adulto, ela está atrelada às suas condições físicas, tá? Às suas condições fisiológicas também, tá? Então, uma patologia, por exemplo, que pode acometer um ser humano, também pode retardar a atividade intelectual, tá? Então, por exemplo, se uma pessoa que tem atividade intelectual normal ao longo da sua vida aprendeu normalmente, chegou na fase adulta e por um acidente, por exemplo, por um acidente teve um dano cerebral. Essa pessoa pode sofrer consequências graves intelectualmente. Uma pessoa que sofre um acidente vascular cerebral, o famoso AVC, né? Essa pessoa também, em algumas vezes, também tem perdas intelectuais, tá? Então, atividades patológicas geram perdas intelectuais muitas das vezes. Mas então, qual a relação que os seres humanos têm com as máquinas, né? Com a nossa área de computação? Então, falamos aí do processo de aprendizagem, né? O comportamento do ser humano. Então, qual é a relação que o homem tem com o computador, que é o nosso foco, né? Então, a relação do homem e a técnica, né, de computação, ela vem sendo discutida há séculos, em debates desde Platão, tá, que mostra a resistência à invenção técnica, polemizando com o inventor da escrita. Então, Hermes disse que a escrita seria perigosa para o ser humano, por levar ao entorpecimento do pensamento, né? Então, ele não queria que acontecesse a escrita, por exemplo, né? Na filosofia da ciência, constituíram concepções diferenciadas sobre a relação homem e técnica, sendo predominante aquela que podemos chamar de instrumentalista. Então, a técnica instrumentalista é vista como neutra e instrumento de dominação do homem sobre a natureza. Então, a anti-instrumentalista aponta a técnica como potência autônoma. Essas potências se resumem em certas medidas que dominam quem domina quem, mantendo uma estreita separação em sujeito e objeto. Então, essa relação homem e máquina acontece há muitos anos, né? Há séculos atrás, onde o homem começa a dominar técnicas essas de fabricação de armas, fabricação de
instrumentos de caça, fabricação de instrumentos de comunicação e aí por diante. Até chegar nos dias atuais, eu não preciso fazer um histórico, né, do homem das pedras, do homem da pedra até o dia atual, né? Então, até chegar nos dias atuais, que é a era nossa, né, da computação. Então, o interesse pelas relações homem-máquina torna-se claro na análise de Breton, quando este recupera vários momentos iniciais do surgimento da informática, apontando os grandes criadores como von Neumann e Turing, com a realizável a construção de um cérebro artificial, com performances cognitivas equivalentes ou superiores ao ser humano. Então, o ser humano é capaz de tratar a informação que parece fundamental ao entendimento da relação psicologia e informática. Tá? Então, desde o início da computação, o homem, né, os criadores, né, von Neumann, a máquina de Turing, etc., tende-se a pesquisar em que quando a máquina conseguiria ser superior ao ser humano. Né? E será se a gente já conseguiu construir uma máquina que fosse capaz de vencer o ser humano, enganar o ser humano e etc. Né? Vamos ver mais à frente. Então, agora eu convido vocês a assistir um vídeo muito interessante que mostra, né, o computador ou o cérebro. Quem é o mais potente? Uma análise de um canal no YouTube chamado Nerdologia, de um biólogo pesquisador, talvez vocês conheçam por ele ter trabalhado muito bem e claramente o Covid, né? Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e precisando de um processador multicore para poder pensar. Hoje nós vamos ver o que o nosso cérebro tem a ver com a computação mais complexa disponível. O que você acha mais fácil, fazer uma conta como 19.154 tortas divididas por 61 tortas ou reconhecer o Deadpool? Se assistir um filme parece muito mais fácil, é graças à capacidade absurda do nosso cérebro. E acredite ou não, a computação mudou completamente quando passamos a imitar isso. Quando você vê a cena do Wade Wilson rodopiando no ar e atirando, não há um neurônio que dispara no cérebro acompanhando o que ele faz. As imagens que vemos são decompostas em pixels, ou equivalente a isso, medido pelas células da nossa retina. David Hubel e Thorsten Wiesel descobriram que os primeiros neurônios que processam imagens são aqueles que reconhecem formatos geométricos simples, como retas verticais, e por isso compartilharam o prêmio Nobel. Neurônios próximos a eles só reconhecem retas um pouco mais inclinadas, outros reconhecem retas mais inclinadas e outros retas horizontais. Então, quando você vê um quadrado, os dois tipos de neurônio dispararam, os que detectam retas verticais e horizontais. E quando vê o filme, elas detectam as bordas do que vemos na tela. E os neurônios que reconhecem a cor vermelha não veem o Deadpool sangrando e também disparam. Os primeiros neurônios visuais avisam então dois centros. O centro dorsal, que também chamamos de caminho do como ou caminho onde, porque reconhece movimentos. Alguns neurônios reconhecem o movimento vertical, outros diagonal, outros horizontal. Então, quando eles disparam, sabemos que algo está pulando na tela. O outro centro ventral é o caminho do que. Ele integra toda a informação. Temos um formato humano, vermelho, rodando na tela, o Deadpool. Como Sam Keen conta no excelente The Tale of the Dueling Neurosurgeons, quem sofre danos no centro do o que perde a capacidade de identificar objetos específicos, como animais, carros ou comida. E por isso nosso reconhecimento de padrões cai quando vemos uma imagem de ponta cabeça ou de lado, já que não é o que estamos acostumados. Tudo isso se integra no cérebro simultaneamente, depois de passarmos a nossa infância treinando os centros visuais. Nossa visão não é completamente programada. Nós temos algumas regras e aprendemos a entender o mundo, já que ele muda a cada geração. Por isso crianças são tão curiosas e manipulam de tudo. Quando estamos aprendendo a enxergar, ainda nos primeiros meses de vida, estamos reforçando quais neurônios se conectam com quais, e aqueles que não são estimulados morrem. Animais que só viram linhas horizontais ou verticais durante o começo da vida só reconhecem esse tipo de linha. Por isso, bebês que nascem com catarata precisam ser tratados o quanto antes.
Restaurar o olho depois do período crítico não traz a visão de volta. Por mais que ele esteja intacto, o centro visual do cérebro não se formou. E não precisamos saber exatamente o que reparamos em uma imagem, como quando diferenciamos um husky de um lobo, para que a nossa visão funcione. Apenas sabemos que ela funciona. A computação moderna se baseia no mesmo princípio. Se você quer que um programa reconheça o Deadpool, não precisa codificar ele. Pode usar um sistema que aprende usando redes neurais e dá milhares de fotos para ele treinar, como fazemos com uma criança quando apontamos o que é um gato. Sim, redes neurais programadas, um programa cheio de sistemas que decompõem a informação e fazem o que os nossos neurônios fazem. Analisam cada parte e reforçam as ligações que respondem corretamente, para depois integrar tudo com técnicas como Deep Learning para classificação. Para ganhar do Kasparov no xadrez, o Deep Blue precisava de um programa com as regras do xadrez, jogadas conhecidas e a capacidade de simular os próximos passos. Mas em jogos muito mais complexos como Jeopardy e Go, a derrota dos melhores humanos veio de sistemas capazes de estudar jogadas, entender informação e criar suas próprias relações, aprendendo como nós aprendemos. E o mais curioso é que, como nossa visão, não precisamos entender como a informação é tratada pelos programas, só precisamos garantir que o treino funcionou. Hoje temos dados suficientes para treinar redes neurais com todo tipo de informação, e processamento paralelo suficiente para distribuir essa tarefa e fazer o treino em alguns dias. Estamos transitando da programação especializada em uma tarefa para uma computação generalista, que consegue fazer muitas tarefas e depende de aprendizado e interpretação. Já temos programas capazes de identificar preferências de compras, reconhecer a fala das pessoas e até aprender com sotaques, aprender a dirigir, entender os dados do LHC e até reconhecer a relação entre as áreas médicas e a informação que a ciência publica. O difícil não é fazer contas como um computador, é compreender imagens, textos e sentimentos. Ainda estamos longe de ter um computador doméstico com a capacidade de computação do cérebro, de mais de 10 milhões de bilhões de computações por segundo, e as relações que podemos estabelecer, que consegue analisar um filme em altíssima definição em tempo real e interpretar as piadas do Sharpei radioativo usando apenas 20 watts de potência. Mas estamos melhorando. Com o aumento de poder de computação, quem sabe teremos máquinas que entendem o sarcasmo antes do Colossus. Esse Nerdologia é um oferecimento da IBM, que está apresentando o IBM Watson, um sistema para quem quiser entrar de cabeça na era cognitiva. Uma tecnologia baseada em dados de todas as formas, inclusive sem estrutura, que consegue entender, aprender e raciocinar através dessas informações. Portanto, pessoal, vocês viram como as máquinas aprendem, né, hoje através do Deep Learning, né, então redes neurais, né, como elas aprendem novas informações, tranquilo? Então aí a gente entra numa área, agora não a fundo, mas de forma inicial, que é a inteligência artificial, né? Então a inteligência artificial, ela se deu por interesse pelas relações do homem e a máquina. Torna-se claras a análise de Breton, quando este recupera vários momentos iniciais do surgimento da informática, apontando os grandes criadores como Von Neumann e Turing, como realizável a construção de um cérebro artificial com performance cognitiva equivalente ou superior ao ser humano. Então, o ser humano é capaz de tratar informação que parece fundamental, o entendimento da relação psicologia e informática. Então, aqui é uma relação que nós vimos no vídeo, né? Então, que mostra melhor a diferença da inteligência artificial para a inteligência humana. A inteligência artificial, ela possui a capacidade de habilitar uma por vez, como um algoritmo em ordem, uma inteligência resolvendo um problema de cada vez. Ela é melhor em automação por ser calculada mais rapidamente e ela ganha em volumes de dados. Ela consegue analisar uma capacidade gigantesca de dados. Ela tem uma capacidade alta de processamento e possui uma razão de natureza, né? Natureza de razão. Enquanto que a humana ela tem múltiplas habilidades. Ela consegue o ser humano consegue entender, né, ter uma inteligência múltipla, uma visão heterogênea, tá? O ser humano consegue fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Ela possui uma melhor autonomia,
tá? E ganha em análise de ambiguidade, tá? Essa análise de interpretação, tá? Que a máquina é mais difícil de ter. Ela ganha, o ser humano ganha em processamento crítico, em análise de dados críticos e possui uma característica que a máquina não tem, que é pensamento a partir de emoções, sensação. Perfeito? Então, a inteligência artificial é um avanço tecnológico que permite que sistemas simulem uma inteligência similar à humana, indo além da programação de ordens específicas de tomar decisão, de forma autônoma, baseada em padrões de enorme banco de dados. Tá? Algumas décadas se estuda que chamou de agentes inteligentes, que percebem o ambiente, entendem como pode operar e qual a sua melhor forma. Então, essa inteligência artificial ela é uma revolução que os economistas chamam de quarta revolução industrial, né? Onde as tecnologias elas são capazes de dar resposta, tá? Então, a inteligência artificial faz parte da próxima onda de inovação, trazendo grandes mudanças na maneira como as pessoas e empresas se relacionam com a tecnologia. Então, como o ser humano consegue se relacionar com o ambiente computacional, tá? Então, essa relação, como vocês viram no vídeo, é muito, muito grande, né? Então, esse assunto é muito estudado, tá? Então, de início agora em psicologia aplicada, vocês obtêm agora um conhecimento em que o ser humano é capaz de desenvolver programas, agentes inteligentes, que simulem o comportamento humano, tá? Então aí a gente termina mais uma aula nossa de psicologia aplicada à informática e hoje também não temos um trabalho a ser feito. Futuramente, na próxima aula, quem sabe, teremos um novo trabalho. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.